volta com mais uma Arena de Ideias. Que bom ter vocês conosco. Obrigada por nos acompanhar neste episódio tão importante para o debate sobre educação e tecnologia. Eu sou Miriam Moura, consultora associada da Oficina Consultoria, e este é o Arena de Ideias, um espaço para discussões inteligentes sobre reputação, influência, comunicação, inovação e muito mais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para que o conteúdo seja acessível para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Clara, tenho cabelo castanho claro, estou vestindo uma blusa preta e tenho olhos castanho claro e estou usando óculos. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual e polêmico: como a tecnologia está moldando o ambiente escolar e a relação dos estudantes com o aprendizado. O presidente Lula sancionou o projeto de lei 4.932 de 2024, que proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos por alunos do ensino infantil, fundamental e médio. A medida, que já começa a valer no ano letivo de 2025, visa proteger a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. Qual é o limite saudável para o uso da tecnologia dentro e fora da sala de aula? E como podemos garantir que ela seja uma aliada e não um obstáculo para o aprendizado? Para embasar essa conversa, contamos com dois especialistas que irão compartilhar suas experiências e visões sobre como equilibrar a inovação tecnológica e a educação de qualidade. Temos aqui conosco, neste Arena de Ideias, Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, coordenadora do programa Educa Mídia e conselheira do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Participa também do episódio de hoje Leonardo Pedreira, gerente de educação básica no Departamento Nacional do SESI, com ampla experiência em políticas educacionais e inovação pedagógica. Também nos acompanha Adriano Floriani, doutor em comunicação pela UNB, consultor de comunicação e diretor de metodologias proprietárias e projetos da Oficina Consultoria. Sejam bem-vindos ao nosso Arena de Ideias. E agora vou convidá-los a fazer a audiodescrição de vocês. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo Lapa Pedreira, gerente de educação básica aqui do SESI Nacional. Sou um homem de barba, óculos e com um cabelo pouco avantajado. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou Patrícia Blanco, sou uma mulher de 53 anos, clara, cabelo castanho médio, uso óculos vermelho e estou vestida com uma camisa verde. Olá, eu sou Adriano, sou um homem claro, barba branca, cabelo preto, um pouquinho grisalho, uso óculos e estou vestindo uma camiseta preta. Obrigada. E agora eu queria começar com o Leonardo. A recente aprovação do PL 4.932 de 2024 proibiu o uso de celulares em escolas, exceto para fins pedagógicos ou de acessibilidade. Do ponto de vista da gestão educacional, Leonardo, como você enxerga essa medida em relação ao impacto no aprendizado? E quais são, na sua opinião, os desafios para essa implementação? Essa é uma questão super importante e super estratégica nos dias de hoje. Eu acredito que a lei vai de encontro com o que a literatura sobre o impacto da tecnologia no aprendizado já vem nos dizendo há algum tempo. A gente já tem uma quantidade de artigos extensa que tenta demonstrar essa correlação entre o uso do celular e o aprendizado. E o que parece ser o consenso? Esse uso, se utilizado de forma não estruturada, é prejudicial, ele vira uma distração, e esse uso
quando utilizado com intencionalidade pedagógica, traz ganhos para os estudantes. E eu acredito que a lei é muito sóbria ao fazer essas duas distinções, né? Fica proibido o celular de forma descoordenada da sala de aula e fica permitido o uso do celular para práticas pedagógicas que sejam organizadas pelo professor. Então, de certa maneira, a gente não está proibindo o celular completamente, a gente está definindo claramente qual que é o uso que se espera dessa ferramenta dentro de sala de aula. O celular, como qualquer outra tecnologia, não é bom ou ruim, é o uso que a gente faz dessa tecnologia que define quais os impactos que a gente vai ter. E quando a nova lei diz que o uso desse aparelho eletrônico é permitido para fins didáticos, é permitido para garantir acessibilidade, inclusões, condição de saúde e direitos fundamentais, eu acho que ela define claramente esse marco e coloca o Brasil num local muito positivo para a gente garantir que a gente use apenas o melhor dessas tecnologias que hoje estão presentes em sala de aula. Perfeito, Leonardo, obrigada. E agora eu gostaria de ouvir um pouco a Patrícia e o Adriano. Na opinião de vocês, Patrícia, como a tecnologia pode ser usada para potencializar o aprendizado e, ao mesmo tempo, quais são os riscos do uso excessivo no contexto escolar? Quais boas práticas podem ser adotadas para equilibrar esses fatores? Bom, acho que o Leonardo trouxe um ponto que é muito relevante dessa questão da regulação do uso, né? De você determinar, por exemplo, de que forma o professor, a escola, o educador pode introduzir um dispositivo tecnológico, como é o caso do celular, mas pode ser um tablet, pode ser um computador ou qualquer outro equipamento tecnológico no dia a dia da sala de aula. A intencionalidade pedagógica ela é fundamental para qualquer dispositivo tecnológico. Não adianta a gente simplesmente colocar uma lousa digital, não sei se você se lembra da ideia da lousa digital, que era maravilhosa, mas se você não tiver um projeto, não tiver um projeto pedagógico organizado para que você faça uma boa utilização desse equipamento. O mesmo vale para as tecnologias que estão disponíveis no nosso dia a dia hoje. A gente tem que considerar que o dispositivo móvel, o celular, ou o smartphone, ele hoje ele é quase uma extensão do corpo humano. Ele é utilizado e deve ser utilizado para o melhor benefício do aluno, da aluna, para que essa criança, esse adolescente, tirem o melhor proveito do ambiente digital da forma como ele é colocado hoje. Então, pensar numa estrutura organizada, com intencionalidade pedagógica, com um programa definido de introdução da tecnologia, do equipamento, dos formatos que existem hoje na escola, ela é muito relevante. Não dá para a gente assumir que a educação do século XXI ela vai acontecer deixando do lado de fora da escola ou da sala de aula qualquer equipamento tecnológico. Até porque, se nós pensarmos na educação que a gente precisa para suprir as demandas desse século, as demandas dessa década, principalmente com o advento da inteligência artificial generativa, a gente precisa educar para o uso. E o educar para o uso passa por todas essas questões, inclusive educar para o uso excessivo. Assim, como que você protege a criança ou adolescente dando subsídios, dando ferramentas para que ele também entenda que o uso excessivo é danoso, tira a atenção, gera ansiedade, gera problemas de saúde mental, de questões de relacionamento, de comportamento, e tantos outros danos que o excesso de tecnologia, o excesso de telas, o excesso de tempo que a gente passa no ambiente digital acaba afetando.
Então, o que eu tenho falado muito, Miriam, é que educar para o uso da tecnologia exige projeto, exige intencionalidade e, principalmente, exige que a gente fale sobre esse tema, olhando os benefícios, as oportunidades que a tecnologia nos oferece e apresentando também os riscos para que a gente possa proteger, principalmente esse público mais vulnerável de crianças e adolescentes desse universo digital conectado que está aí, que faz parte do nosso dia a dia. Obrigada, Patrícia. Adriano, você, quais são seus comentários a esse respeito? Muito bem. Acho que, primeiramente, é bom a gente falar de alguns números, né, para a gente dar uma dimensão do que a gente está falando aqui. Segundo pesquisas, 86% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos têm hoje perfil em rede social. Isso significa cerca de 21 milhões de jovens, é muita gente. Os meus filhos ainda não têm, porque a gente controla. Eu tenho uma filha de 12 anos já, um filho de 9, vai fazer 10. Uma realidade em muitos lugares, em muitas famílias. E tem um dado chocante da OCDE, que faz uma pesquisa sobre educação, que cerca de 70% dos jovens aí até 15 anos não conseguem diferenciar opinião de fatos. Ou seja, isso é bastante preocupante, reforça o que Patrícia e Leonardo estão trazendo em termos de projeto de políticas públicas, de uma estratégia nacional, né? Uma estratégia de um projeto de país para esse tema, uma vez que a gente sabe que o advento de tecnologias, eles vêm para trazer autonomia por um lado, mas também aumentam desigualdades por outro lado. Então, como é que a gente faz para diminuir esse gap aí de aumento de desigualdade que o advento da tecnologia traz, ainda mais agora com a inteligência artificial? Então, acho que esse é um fato bastante preocupante e que traz a necessidade de ser uma prioridade para o país. Exatamente, Adriano. Concordo inteiramente com as pontuações de vocês. É preciso educar para o uso e não proibir a tecnologia, até porque é uma disfuncionalidade, né? Na oficina, consultoria, nós desenvolvemos uma metodologia da dieta da comunicação. Refere-se à ideia de gerenciar de forma consciente e equilibrada a quantidade e a qualidade das informações que consumimos e compartilhamos com a tecnologia, né? De maneira semelhante ao que se faz com a nossa alimentação. Assim como uma dieta balanceada promove a saúde física, uma dieta cuidadosa da comunicação pode melhorar nosso bem-estar mental, nossa produtividade e a solidez das mensagens transmitidas por organizações e indivíduos. Isso tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. E aí, Patrícia, eu gostaria de ouvir você, pensando no cenário atual de acesso massivo à informação, com cerca de 5 bilhões de usuários na internet, sendo brasileiro, né, uma população conectada, como a escola pode se tornar um espaço essencial para formar estudantes mais críticos e conscientes no uso da tecnologia? Bom, primeiro, queria cumprimentar por essa questão da dieta, né, da comunicação que vocês chamam, a gente chama aqui no Palavra Aberta de dieta informacional, né, que até para a gente furar a bolha, para que a gente tem que ter um prato variado de informação, né, a gente tem que ter um pouquinho de cada lado, buscar fontes alternativas, olhar, né, quem pensa diferente da gente, olhar o que outros estão falando, não só aqueles que confirmam os nossos vieses, os nossos, aquilo que a gente acredita. Então, parabéns, depois, se você puder me mandar, eu tenho muito interesse em conhecer. A resposta para essa pergunta é que hoje, assim, vamos considerar 15 anos atrás. 15 anos atrás, 2010, eu falo 15 anos porque foi quando o Palavra Aberta foi fundado,
A gente vai fazer agora, comemora no começo de fevereiro, 15 anos de existência. Quando o Palavra Aberta foi criado, uma das grandes discussões que a gente tinha era ainda olhar para uma restrição à liberdade, né? Uma restrição ao uso, né? A gente tinha uma comunicação, e o Adriano vai lembrar muito isso, por ser professor, né, e acadêmico nessa área, a gente tinha uma comunicação de um para muitos, né, ou de poucos para muitos, uma comunicação muito unilateral, né? Você não tinha uma troca, você tinha jornais televisivos ou impressos que falavam de um para muitos. Quando chegam, né, quando a tecnologia chega e começa a se democratizar e passa a garantir que a todos nós, não só o poder de nos comunicarmos ou de criar conteúdo, porque a gente já tinha esse poder, nos dá também o poder de disseminar conteúdo, de publicar conteúdo. E a gente passa, então, de atores passivos, né, de recebimento passivo da informação, para atores extremamente proativos, no sentido de publicar, de falar, de poder ampliar as nossas vozes em relação ao universo informacional. Isso traz grandes benefícios, né? Quantas vozes, quantos novos canais de comunicação surgiram no ambiente digital, proporcionado pela baixa taxa de entrada, né? Você não tem mais aquela limitação de entrada. Antes você precisava ter um estúdio, hoje a gente pode fazer isso aqui online, cada um na sua cidade, né? Olha só quantos benefícios. Por um outro lado, trouxe também uma poluição informacional imensa, né, uma quantidade imensa de vozes e de informação não tão de qualidade, vamos dizer assim, né, e criou esse universo onde a gente fala de desinformação, misinformation, desinformation, todas essas questões relacionadas ao ambiente comunicacional, que a gente pode até hoje olhar que ele é um ambiente poluído. Né, se a gente considerar, a gente está ali sendo exposto o tempo todo a informações que nem sempre são as melhores possíveis. E, então, esse novo cenário exige que a gente eduque, né, a criança cada vez mais cedo para diferenciar conteúdos, para saber se movimentar nesse ambiente informacional tão poluído, tão cheio de possibilidades. Então, a escola precisa olhar para esse cenário de uma forma diferente. E aí, o que a gente tem como resposta a isso? A gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que abre, né, que traz dentro do campo jornalístico midiático, dentro do campo de língua portuguesa, o campo jornalístico midiático, já olhando para essas áreas. Mas se a gente considerar ainda a BNCC, a gente tem, das 10 competências básicas da base, em 5 delas, a gente tem a discussão sobre análise crítica da informação, sobre a necessidade de olhar, né, o conteúdo, de diferenciar, de saber se expressar, de empatia, não disseminação de discurso de ódio, e assim por diante, que é a base da educação midiática e informacional, que é o que a gente tem trabalhado muito no Palavra Aberta. E aí, arredondando, para não me alongar ainda mais, a gente defende que a escola é, sim, um espaço extremamente importante para que, desde os anos iniciais da educação, é preciso, é necessário que já seja incluída, né, não só numa disciplina de língua portuguesa, mas também de forma transversal à educação midiática e informacional, de modo a preparar essa criança para que ele se torne um jovem preparado, um adulto, né, autônomo, independente, que possa exercer plenamente a sua liberdade de expressão nesse universo informacional que a gente vive. Sem dúvida, Patrícia, super importante suas considerações. Eu gosto muito sempre de lembrar que essa necessidade de escolas, de adultos, de instituições realizarem essa alfabetização para a mídia literacy, ela se torna fundamental, especialmente agora que a gente entra num contexto de fim ou, no mínimo, o enfraquecimento da checagem de fatos, né? Então, isso se torna, assim, crucial, né? Urgente, eu diria. E sempre é bom a gente citar os bons exemplos, né?
A gente morre de inveja da Finlândia, onde as crianças ingressam na escola e já recebem alfabetização para a mídia, né? Quem sabe um dia a gente chegue neste estágio. E aí, continuando a nossa conversa, gostaria de perguntar para o Leonardo, na sua visão, como as instituições podem integrar o uso pedagógico da tecnologia nas salas de aula, sem que ela se torne um obstáculo à concentração e ao aprendizado dos alunos. Como educar as crianças e adolescentes que querem pertencer às comunidades digitais quanto às boas práticas desta dieta? Essa é uma excelente pergunta. O SESI busca muito oferecer uma educação tecnológica, né, com foco no século XXI. E eu acho que a palavra que você usou, intencionalidade pedagógica, é a palavra-chave. A gente começou um piloto em 2021 de uso de inteligência artificial, antes de todo mundo tá falando do tema, de uso de inteligência artificial para para a produção textual dos estudantes. Uma das coisas que a gente identificou como grande desafio, o SESI é a maior rede de educação do Brasil fora do governo, o que significa que a gente tem escolas que estão em locais muito privilegiados e escolas em locais muito desfavorecidos. E o que a gente via? As escolas que atendiam um público de mais alta renda tinham professores, corretores de redação que conseguiam se dedicar a dar feedback na construção textual dos estudantes de forma pessoal. Os estudantes que vinham de escolas e comunidades menos favorecidas, a escola não tinha recurso e infraestrutura para conseguir oferecer essa correção humana, porque, né, corrigir redação é uma coisa muito demandante. Então, qual que foi o nosso piloto? A gente testou o que aconteceria se a gente utilizasse uma inteligência artificial específica em dar feedbacks de melhoria na produção textual com a nota desses estudantes. A gente já tem o resultado desse piloto, a gente teve a melhor resultado da redação do Enem desde do começo da nossa série histórica aqui dentro da rede. A gente teve uma melhoria em praticamente todos os estados do Brasil. E o que a gente identificou? Quanto mais carente era o estado, maior foi o impacto. Então, a tecnologia tem esse poder de democratizar. Um estudante no Rio Grande do Norte com acesso a um celular e um estudante no Rio Grande do Sul com acesso a um celular tem à sua disposição as mesmas ferramentas, tem à sua disposição o mesmo conhecimento. E o que a gente está vendo, a BNCC acabou de lançar um complemento, faz alguns anos lançou-se um complemento chamado a BNCC da computação, que coloca como um dos direitos de aprendizagem do estudante desenvolver as competências e habilidades relacionadas à educação tecnológica. Por quê? Porque isso vem se tornando uma questão de cidadania. Uma pessoa só consegue participar da democracia plena no século XXI quando ela é alfabetizada digitalmente. Desde tirar um documento até procurar uma informação, acessar serviços no governo, está cada vez tudo mais na internet. Então, torna-se um dever da escola colocar como intencionalidade não só o ensino do português e da matemática, mas colocar com intencionalidade como que a gente garante que os estudantes saibam usar essas ferramentas. E da mesma forma como tem pontos muito positivos da democratização que a internet trouxe, a internet também trouxe diversos pontos que democratizaram a desinformação. Então, se antes você precisava ser de um jornal para conseguir disseminar informação, como a Patrícia bem trouxe, hoje qualquer pessoa pode. A gente democratizou o acesso ao microfone. Então, cada vez mais a gente depende do usuário ser capaz de filtrar quais são as informações confiáveis e quais são as informações que precisam ser verificadas. Uma das coisas que a gente está aproveitando é a nova reforma do ensino médio, que dá ênfase em alguns itinerários formativos, era a nossa discussão de ontem à noite aqui no SESI, como que a gente garante que essa é uma competência que seja transversal, desde o início da educação básica, mas que ela seja aprofundada no final do ensino médio. Descobrir e ter um método sistemático
sistematizado para chegar à verdade, separar uma informação de qualidade de uma informação de não qualidade, nunca foi uma coisa trivial, mas ela vem se tornando cada vez mais necessária na medida em que, se em épocas passadas você podia chegar numa biblioteca e ter uma certeza de que aqueles livros eram mais ou menos curados e tinham uma procedência interessante, hoje todos nós precisamos colocar o nosso chapéu de cientistas, o nosso chapéu de pesquisadores a todo momento, mesmo quando a gente está com a guarda baixa numa mídia social. Exatamente. Ouvindo o Leonardo, eu fiquei aqui pensando que quanto maiores as oportunidades, a democratização do acesso à informação, do acesso a essas ferramentas digitais, maior é a responsabilidade e a necessidade de saber como usar. E aí eu gostaria de convidar o Adriano a nos ajudar a refletir sobre isso, pensando que hoje a gente está como as tecnologias podem ajudar, a tecnologia pode ser uma aliada da comunicação, e qual estratégia, Adriano, você acredita que são mais eficazes para equilibrar o uso de ferramentas digitais e práticas de ensino mais tradicionais em plena era de inteligência artificial? Bom, pegando o gancho do Leonardo, tem um escrito do Armand Matelar, um teórico da comunicação, que ele diz que, hoje em dia, na modernidade tardia, mais do que a democracia, mais do que exercício da livre escolha, é você participar do processo de construção dessas vontades, digamos assim, né? Então, isso reforça o que o Leonardo e a Patrícia estão dizendo e também liga o alerta em relação à necessidade que a gente tem de formar desenvolvedores, programadores, engenheiros de software, enfim, toda uma gama de profissionais que vão participar daquilo que é, digamos, a infraestrutura disso tudo que a gente está falando, né? Que é o algoritmo, que é o tal do algoritmo, o bendito algoritmo. Então, nesse sentido, o governo federal tem duas iniciativas importantes, recentes. Uma foi o lançamento da Estratégia Brasileira de Educação Midiática, pela SECOM em 2023, que, aliás, eu acho que passa por uma atualização esse ano, né, Patrícia, se não me falha a memória. E a outra, recentemente, o MEC divulgou o programa Mais Professores, ou seja, uma preocupação em estimular o ingresso de mais jovens na carreira acadêmica, e aí também traz a necessidade dessas coisas se cruzarem, ou seja, esses futuros professores também estarem capacitados para tratar de fake news na sala de aula, para tratar de desinformação, enfim, todo um rol de competências que são necessárias hoje em dia para formar uma cultura democrática, que eu acho que é algo que ficou provado que a nossa jovem democracia ainda carece. Então, acho que educação, cidadania e cultura democrática estão extremamente entrelaçadas. Sem dúvida, e cada vez mais, né, nesse mundo não linear em que vivemos. Eu gostaria de também convidar a Patrícia agora, na próxima pergunta, que é sobre o excesso de telas, gerando discussões cada vez mais intensas sobre saúde mental e relações sociais. Patrícia, eu queria que você nos ajudasse um pouco a entender como é possível promover uma convivência saudável entre o ambiente escolar e a tecnologia, especialmente para os jovens. E queria, Patrícia, se você permite, acrescentar mais um ponto nessa pergunta, que é a questão das buscas via inteligência artificial. Nós vimos nos últimos meses isso crescer exponencialmente. Hoje já se pode dizer que a inteligência artificial domina as buscas, né, por informação na internet. Que efeito, que impacto isso pode dar? E gostaria também de ouvir o Leonardo e o Adriano sobre isso.
Bom, perguntas super importantes e de difícil resposta objetiva. Vou tentar ser o mais objetivo possível nesse sentido. E só dialogando um pouquinho com o Adriano, sim, a Estratégia Brasileira de Educação Midiática deve passar por uma atualização este ano, porque, inclusive, quando foi lançado em 2023, o próprio Departamento de Educação Midiática do governo ressaltou que era uma primeira versão, que era a primeira vez que o Brasil tinha um departamento de educação midiática dentro de uma política, dentro da Secretaria de Políticas Digitais, como uma política pública. Então, só posso te dizer que a criação desse departamento foi muito comemorado por nós, porque, de fato, olhar a educação midiática como uma política pública transversal, vendo que não é só no ambiente formal de aprendizagem, na escola, que isso tem que se dar, então é super relevante, temos que olhar todos os públicos além da escola. Mas pegando um pouquinho sobre essa questão de tempo de tela, esse eu acho que é um desafio da sociedade, um desafio do nosso tempo. Eu tenho 2 filhas, por exemplo, que têm 25 e 26 anos, e eu brigo ainda com uma delas e com o meu marido para eles não olharem o celular na hora do jantar, na hora do almoço, na hora que a gente está junto. Então, é muito atrativo você olhar para a tela do celular. Ele, de fato, desperta em você uma atenção que a televisão despertava no passado. A gente tinha a televisão ali ligada o tempo todo, e que era sempre a discussão da gente tira a televisão ou não. Até tem aquela música emblemática do Titãs, a televisão me deixou burro, muito burro demais. E aí vamos passar agora, tirar a tela da televisão para a tela do celular. E aí todas as discussões relacionadas ao uso da inteligência artificial e como a inteligência artificial está fazendo com que a gente tenha perdas cognitivas e de aprendizagem, porque a gente está, além da tela, além de consumindo conteúdos pré-fabricados ou prontos, é muito fácil a gente fazer uma pergunta para um chat GPT da vida e ter uma resposta que se venha pronta, acabada. E aí o problema do uso intenso da inteligência artificial, sem olhar as questões éticas, críticas, de você usar, de fato, para o seu benefício, e não simplesmente como uma resposta rápida para você apresentar na escola, porque você precisa apresentar um trabalho no dia seguinte. Então, agora, dizer que a gente precisa estabelecer tempo de tela, eu acho muito complicado, porque cada família tem uma dinâmica, cada família tem o seu núcleo familiar, tem combinados, tem questões que são relacionadas, por exemplo, a mãe solo, que precisa dar o celular ou um dispositivo ou ligar a televisão enquanto ela está fazendo outras coisas na sua casa. Você tem questões relacionadas, por exemplo, a crianças que ficam sozinhas e que precisam da tecnologia, precisam desse dispositivo para que os pais façam o acompanhamento. Então, a gente demonizar 100% e estabelecer, como fez a Austrália, e eu sou muito crítica à lei da Austrália, que proíbe redes sociais até os 16 anos, se a gente não olhar que cada família, cada núcleo familiar, cada indivíduo é único. Então, não dá para a gente determinar um tempo X. Dito isso, o que eu vejo, e que é uma discussão extremamente relevante, é olhar o quanto a tecnologia, o uso excessivo de telas tem afetado o convívio social, tem afetado a saúde mental, tem afetado a ansiedade das próprias famílias, e como a gente pode, ao estabelecer combinados, ao determinar regras que sejam cumpridas no ambiente familiar, a gente consiga melhorar essa relação com a tecnologia. Então, não é um processo fácil, não é um processo tranquilo. A gente viu hoje, tem uma matéria, essa semana saiu uma matéria no Globo, falando da dificuldade que os professores estão enfrentando de tirar o celular de adolescentes. E aí eu ouvi, por exemplo, já com a lei determinada que é proibido o uso de celular, eu ouvi de um secretário de educação, que ele me disse, já pensou? Imagina o nível de insegurança do professor,
que chega numa classe de ensino médio, no qual ele já tem uma dificuldade de manter a classe ali atenta, e ele vai ainda peitar um aluno mais agressivo e vai tirar o celular dele, né? Olha o risco que esse professor corre também de gerar outros problemas, de segurança. E, ao mesmo tempo, a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que ter combinados que sejam, de fato, cumpridos para que celular na sala de aula é distração. Celular de uso recreativo não pode, ponto. Então, vamos fazer esses combinados que aí expõe uma outra questão que eu acho que o Adriano colocou muito bem. Educação para a cidadania, educação para o respeito ao outro, o respeito às regras. Então, assim, a gente tem muitos desafios. Eu acho que a questão da tela é um desafio. E só fechando a questão do uso da inteligência artificial para buscas, a gente tem um fenômeno também do uso de busca no TikTok, né? Então, é uma substituição da tecnologia. Então, eu não faço, a geração mais nova não faz mais busca no Google. Nós fazemos busca no Google, a geração mais nova faz busca no TikTok. E tem um resultado muito rápido. Então, passar de Google para TikTok para IA generativa, no qual a busca, além de dar o resultado, já dá a resposta mais organizada que ele precisa, é muito rápido. Então, a gente precisa, de novo, voltar na questão, né, do ensino da tecnologia e mostrar que a questão ética, a questão crítica, ela antecede qualquer tecnologia ou qualquer ferramenta disponível. E só uma última coisa, eu sei que me alonguei muito, mas, Adriano, você colocou a questão dos algoritmos, né? Hoje, uma das grandes necessidades que a gente tem já dentro da educação midiática é justamente o letramento algoritmo. Ensinar que dentro daquele resultado de busca, seja em qualquer tecnologia, qualquer ferramenta que a gente use, tem um algoritmo que está trabalhando ali. Então, a gente precisa ensinar, né, o aluno sobre essa questão do algoritmo. Então, a gente está chamando isso de letramento algoritmo, que é tão fundamental para os dias atuais. Antes do Leonardo e do Adriano continuarem, eu queria só colocar mais uma questão aí. Esse letramento do algoritmo também precisa ser levado aos professores, né, aos educadores. Então, é mais uma questão, um desafio que temos, né? A gente tem o desafio de que, como é uma tecnologia que evolui muito rápido, a gente, como sociedade, está aprendendo a lidar com ela, né? Então, o professor é todos nós. E eu acho que uma das principais questões não é a quantidade de tempo de tela, mais tempo ou menos tempo é menos importante do que está acontecendo atrás dessa tela. Porque da mesma forma como a Patrícia comentou, da tela às vezes sendo um elemento de desconexão no jantar, ou a própria lei fala de saúde mental e cyberbullying, a tecnologia também pode ser usada para conectar a gente um com o outro. Minha esposa é originalmente do estado de Rondônia, ela mantém grande parte das relações sociais que ela construiu na infância dela através da rede social. Eles estão longe um do outro, mas eles não estão distantes porque ela usa a rede social pelo propósito inicial que ela foi criada, né? Que é conectar pessoas. Para usar um outro exemplo. Um outro exemplo pessoal, eu hoje estou casado 10 anos com a minha esposa, mas eu sou jovem o suficiente para ter conhecido ela na internet. Eh, então, da mesma forma como é isso, a gente vê os efeitos nocivos que o grande tempo de tela tem, é importante a gente também lembrar que a forma como a gente usa é a mais importante. E foi a pauta que a gente começou, né, discutindo a aprendizagem. A tela distrai, mas a tela também pode ensinar. Eu trouxe aqui o exemplo que a gente tem com inteligência artificial, mas a tela como mecanismo democratizador de acesso a
a informações e a recursos que antes estavam disponíveis a uma minoria, é uma realidade que cada vez mais a gente pode aproveitar como sistema educacional brasileiro. Trago um outro exemplo, a gente está tentando trazer cada vez mais simulações digitais para dentro do nosso material didático digital. O que eu quero dizer com isso? Se antes era necessário você construir um laboratório de física em cada uma das suas escolas para você poder fazer alguns experimentos, hoje a gente tem simuladores digitais na qual o professor pode conduzir experimentos com um investimento de infraestrutura significativamente melhor. Então, a tecnologia como ferramenta pedagógica bem utilizada, existe evidência de avanço no aprendizado e evidência de redução na desigualdade, das desigualdades. Ao mesmo tempo, o estudante no TikTok durante a aula, é claro que vai levar a uma perda de aprendizagem, porque ele não tá prestando atenção. E a gente tem algumas empresas que todo modelo de negócio é o vício. O TikTok ganha mais dinheiro quanto mais tempo ele te manter na tela. Então você tem uma organização inteira desenhando um sistema para nunca te deixar se distrair com qualquer coisa supérflua da sua vida que não seja o TikTok. É, e eu mesmo tive que desinstalar o TikTok do meu celular, porque realmente é um produto que entrega o vício empacotado de um jeito extremamente efetivo, por isso que virou uma das maiores organizações do mundo. Então a gente, como sociedade, tem o desafio de primeiro resolver isso dentro de nós, para depois passar isso para os nossos alunos, como que a gente tira das telas o melhor que elas têm e, ao mesmo tempo, afasta todos os efeitos indesejáveis que ela pode causar, tanto na educação quanto na nossa conexão. Sem dúvida. Adriano, agora eu gostaria de ouvir você. Eu não sou nem um pouco saudosista, mas eu gosto de lembrar para os meus filhos que eu vivi minha adolescência antes do advento da internet e do celular. Então, assim, a gente marcava encontro com amigos pelo telefone fixo, marcava encontro com o namorado pelo telefone fixo. E dava certo, não sei como, dava certo. A gente se encontrava naquele local, olha o local combinado, e dava certo. Agora, a tecnologia, por outro lado, como o Leonardo bem disse, ela, de fato, ela também proporciona formas de conexão, novas formas de conexão, né? Eu me lembro de uma tese na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Comunicação, onde eu fiz meu mestrado, que defendia isso lá em 2003, 2004. A tese era que o Fórum Social Mundial, que aconteceu lá no começo dos anos 2000, em contraponto ao Fórum Econômico, ele não teria sido possível, não teria acontecido sem a internet e os e-mails, na época eram aqueles fóruns, né, aqueles grupos, listas de discussão e tal, que tinham via e-mail. Então, assim, isso mostra que, de fato, a tecnologia ela também proporciona novas sociabilidades, novas formas de encontro, novas formas de construção de práticas, né? De práticas cidadãs, enfim, de práticas culturais. Então, eu acho que é isso. A questão é que isso precisa ser democratizado no sentido de não ter viés. Viés sempre vai existir, mas um viés no sentido de não pode ser um viés que exclua, né? Então, a questão de classe social, classe econômica, gênero, raça, ela não pode estar apartada desse processo, né, de democratização do acesso a essas tecnologias. Continuando essa nossa conversa super importante e relevante, eu gostaria da gente aprofundar um pouquinho mais a reflexão na questão que é o impacto que tem na capacidade de concentração, não só de crianças, mas também de adultos, né? Mas principalmente crianças que estão em período de formação, né? Em período escolar. Como é que vocês veem esse desafio no ano em que a gente avança, a gente muda de fase na inteligência artificial entrando nas nossas vidas, nas nossas escolas, né? No nosso dia a dia. Como enfrentar isso? Porque, como o Leonardo bem pontuou, existe todo um aparato, né? Que te joga para
cada vez ficar mais ali ligado, conectado o tempo inteiro. Como vocês avaliam os caminhos para se minimizar e se tentar evitar que se agrave essa questão de falta de concentração? Patrícia? Vamos lá. Bom, eu vejo que, sim, e a gente tem falado muito isso no Educamídia, principalmente, é o olhar para o uso fortalecedor, né, da tecnologia, né, e mostrando também justamente os benefícios de você estar conectado, né. Então, acho que o Leonardo colocou um ponto que é super importante, que é a questão do tempo. O tempo é menos importante do que a qualidade do conteúdo que você consome, né? E aí, por exemplo, quantos jovens, né, não aprendem, não têm, a partir até de espaços como, por exemplo, o YouTube Edu, como aulas online para aprofundar, para passar no Enem e tudo mais, e não ficam horas e horas conectados justamente para um aprendizado mesmo. Então, acho que é a questão de olhar para isso. Acho que um ponto, Miriam, que é relevante nessa questão é, de fato, alertar para o risco de estarmos todos nos viciando com relação a esse consumo exacerbado, principalmente de redes sociais. Então, se a gente tem... eu sempre gosto da ideia de que educar é melhor que proibir. Eu tenho essa tese, é meu lema aqui no Palavra Aberta desde o início, e então, na medida em que a gente se dá conta, né, de que, você vê o Leonardo, ele deu um exemplo dele, ele desinstalou o TikTok, porque o TikTok estava atraindo uma atenção, né, dele que estava desnecessário. Tem a minha cunhada te saiu das redes sociais, justamente. Então, eu acho que a gente tem que ter essa informação de que a arquitetura das plataformas, principalmente das plataformas de rede social, ela é feita para gerar, para que você fique a maior parte do tempo conectado. Isso que gera distração e faz com que você fique lá rolando o scroll das mídias sociais e não fazendo nada mais. E aí vem aquela história do brain root lá, né, de todas essas questões. Então, eu vejo que quando a gente olha para a educação midiática, aí uma das coisas que a gente tem feito nos nossos materiais, inclusive acabamos de lançar um material para famílias, educação midiática para famílias, é justamente alertar para esse risco do vício, para esse risco do consumo exacerbado que gera distração e gera todos os outros danos. Então, não tem uma receita pronta, mas o que eu vejo é que, na medida em que a gente começa a ter, por exemplo, movimentos como o Desconecta, que é um movimento forte aqui de São Paulo, que prega a desconexão, um movimento para vamos trabalhar offline, vamos fazer ações offline, vamos desligar o telefone. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar com esse movimento que é de reter a atenção, economia da atenção, vou ficar o máximo de tempo possível. Então, eu vejo que a gente está num momento em que a gente precisa, sim, alertar para esse problema, né, da adição à tecnologia, ou a adição às redes sociais, eu não diria nem a tecnologia, as redes sociais, mas a gente tem que olhar também que a gente não pode demonizá-las, porque também, como o Leonardo colocou, e eu concordo plenamente, hoje as relações sociais de cidadania, de comunicação, são mediadas pelo dispositivo móvel, são mediadas pela tecnologia. E então a gente precisa aprender a lidar com ela, minimizando os riscos e ressaltando as oportunidades. Leonardo? Eu acho que hoje o nosso grande desafio é a questão de como essas plataformas conseguem dar para a gente, né, e para os jovens a gratificação instantânea. Eu adorei a palavra que a Patrícia usou, na economia da atenção, em que o dinheiro está em atrair a atenção, a melhor estratégia é você ter uma gratificação cada vez mais instantânea, cada vez mais rápida. Os vídeos vão ficando mais curtos, os textos vão virando tweets,
porque a velocidade vai se transformando em algo que retém o usuário. E a gente precisa fazer esse esforço consciente, praticamente de metacognição, né, assim, ficar atento em como que a gente está sendo impactado por isso, porque, vamos conviver com essas tecnologias pelo futuro próximo. Então, nós que pegamos a tecnologia no meio, tivemos um pouco mais de tempo para se adaptar, os nossos jovens, as nossas crianças, nós precisamos dar o apoio para que eles desenvolvam as ferramentas metacognitivas que permitam eles entender onde que são seus limites e onde que a gente separa o que é uma conexão saudável, o aprendizado do vício. A gente tem, hoje, aqui dentro do SESI, mais de 100.000 adultos que completam a sua educação básica com a gente, não conseguiram ficar na escola, ou por falta de acesso, ou porque evadiram, e que por ano completam sua educação básica com a gente, com 80% da turma com 80% do tempo sendo digital. Então, essa é uma ferramenta que garante um direito que foi negado para eles durante a vida inteira, a sua vida inteira, e por outro lado, a gente tem que garantir que essas pessoas tenham um foco, mesmo que o foco seja na tela, né, uma atenção, uma linha de atenção, cada vez maior, que vai na contramão do que as plataformas estão tentando fazer. Então, é claro, eu estou usando sempre a palavra ferramenta, né? A tecnologia, as plataformas, as mídias sociais são ferramentas que podem ser utilizadas para fazer grandes bens e podem ser causadores de grandes maus. Eu acredito que com uma dieta, também adorei a palavra, com uma dieta balanceada de informação, uma dieta balanceada de mídia social, a gente consegue garantir que a gente está maximizando o impacto positivo, e temos que nos esforçar e estar atentos para minimizar o impacto negativo dessas plataformas. E cruzando com a pauta inicial, eu acho que essa lei que passou sobre os celulares na escola dá um passo positivo em garantir que esses estudantes tenham um espaço menos tumultuado para poder se desenvolver nesse sentido. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo. Adriano, você? O que você... Eu gostaria, Miriam, se você me permite, fazer, na verdade, uma pergunta para a Patrícia e para o Leonardo. Eu gostaria de saber deles, em todo esse esforço que a gente está falando de educação midiática e, enfim, democratização do acesso às tecnologias, como as organizações privadas, como as empresas podem contribuir, podem se engajar nesse processo? Como é que vocês enxergam o papel das empresas, das universidades corporativas nisso? Existe algum espaço para as empresas colaborarem? Eu vejo muito espaço, Adriano. Obrigada pela pergunta, eu acho isso fundamental. A gente tem trabalhado um conceito que é a educação midiática para todos, e é para todos no sentido todas as pessoas, todos os espaços e todas as instituições. Então, o papel do empresariado, do mundo corporativo, é fundamental até para nos ajudar a avançar, porque se a gente olhar o espaço formal de aprendizagem, a gente já está ali, a gente tem uma base nacional comum curricular, a gente tem um espaço, a escola que está levando de alguma forma essa questão, a gente já está ali olhando, a gente tem o professor que precisa ser formado, que é um grande desafio no universo brasileiro, mas a gente tem a sociedade como um todo. E aí a sociedade como um todo precisa ser educada midiaticamente, ela precisa saber interpretar corretamente as informações, ela precisa saber diferenciar, como aquilo que você colocou do estudo da OCDE, o que é fato de opinião, o que é uma notícia jornalística do que é uma opinião de um influenciador digital que está lá falando diretamente sem nenhuma responsabilidade ou autoridade em falar sobre determinado assunto.
Então, envolver as universidades corporativas, como você colocou, ou envolver os RHs, envolver as empresas dentro de uma linha de ESG, por exemplo, seria muito importante e a gente precisa despertar isso nas empresas. Leonardo, agora, antes da sua resposta à pergunta do Adriano, eu já queria pedir para você, depois da resposta, dar a sua dica e nós, infelizmente, já vamos partir para o encerramento, depois das dicas da Patrícia e do Adriano. Fantástico, obrigado, Miriam. O SESI é sobretudo uma grande rede de escolas, né? E a gente oferta a educação básica regular para jovens até 18 anos e também a educação de jovens adultos para aqueles que não concluíram o seu ensino básico no tempo esperado. E ao mesmo tempo em que a gente tem uma educação de jovens e adultos híbrida que tem muito sucesso, se teve uma das pouquíssimas coisas boas que a pandemia ensinou para a gente é que ninguém mais fala que é uma boa ideia você ter educação básica regular 100% EAD. Quando a gente está falando de jovens e crianças, a gente está falando de um processo que é um processo de socialização, que é um processo que requer atenção, que você está trabalhando com estudantes que ainda não estão com todas as suas capacidades de monitoramento pessoal desenvolvidas, e aí a escola é a instituição, é uma das instituições, mas é uma das principais instituições que tem que colocar isso como um dos seus objetivos de aprendizagem, ensinar o uso da tecnologia. Aqui a gente está tentando fazer isso, trazendo cada vez mais esse tipo de competência para dentro do currículo, ter um foco cada vez mais na tecnologia como mais um recurso pedagógico. Assim como todos os outros, a lousa de giz e a lousa eletrônica eram ambos recursos pedagógicos, a tecnologia é mais um. Ela vai resolver todos os nossos problemas? De forma alguma. Ela pode ser muito bem utilizada, em alguns casos, para melhorar a educação? Pode, com certeza. E em alguns casos, o velho lápis e papel é o que garante mais aprendizagem? Também é verdadeiro. Então, eu acho que sair dessa posição de demonizar ou endeusar, porque a gente tem outro lado, né, as pessoas que acham que a aula virtual vai resolver todos os problemas e que agora que a informação está acessível para todo mundo, não precisa mais da escola. A pandemia ajudou muito a gente a mostrar que não. As instituições humanas e a instituição escolar é um dos atores mais importantes em garantir em mostrar como que é o uso correto da tecnologia, que não é o uso indiscriminado, que não é o uso não supervisionado. Para não passarmos muito do tempo, queria agradecer muito a vocês por estar aqui. Obrigado, Patrícia, obrigado, Adriano, obrigado, Miriam, por terem trazido um debate tão qualificado e tão importante nesse nosso momento. Obrigada a você, Leonardo. E agora eu queria pedir, já partindo para o encerramento, que a Patrícia e depois o Adriano dessem a sua dica prática final para aqueles que gostariam de entender qual é o ponto de equilíbrio entre a tecnologia e a educação. Bom, para mim, acho que a dica principal é bom senso. Eu acho que a gente precisa resgatar isso como meio, como algo para a gente ter na vida, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, a gente saber equilibrar, ter uma dieta informacional saudável, olhar e equilibrar o uso de telas com o convívio social, com o convívio direto, olho no olho, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso. Então, a minha dica é bom senso e equilíbrio. Queria já, então, agradecer. Muito obrigada, Leonardo, Adriano, Miriam, por essa conversa tão rica. Agradecer também às intérpretes de Libra e dizer que, para conhecer melhor o
o nosso programa, o Educamídia, o educamídia.org.br, e fresquinho, né, o Educamídia para famílias também, lá no site é possível, educamídia.org.br/famílias, são 13 conteúdos que a gente já tem, que dá dicas justamente para essa relação saudável entre tecnologia, crianças e adolescentes. Obrigada. Adriano? Principalmente que a tela não vire uma grade que aprisione o sujeito, né? Que ela seja uma janela aberta para o conhecimento, para a liberdade e para a autonomia. Acho que essa que é a medida do equilíbrio. Muito obrigado, Patrícia, Leonardo, Miriam. Bom, obrigada por acompanharem mais um Arena de Ideias. Até o próximo episódio. Não se esqueça de seguir o Arena de Ideias nas redes sociais, curta, compartilhe. Caso tenha perdido algum episódio, estão disponíveis também no Spotify. Até a próxima. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.